tudo que é exagerado traz problemas. Tudo que você passa do seu limite. Se você tomar água, não faz bem para a saúde? Água faz bem para a saúde. Mas se você tomar muitos copos de água, o que vai acontecer? Você vai se sentir mal de uma vez. Então tem certas situações que elas até nos fazem bem, mas quando a gente exagera, traz problemas. Nós vamos conversar agora com a psicóloga Danúbia Pires, que vai conversar com a gente e falar sobre os efeitos do uso desregulado de redes sociais por crianças. Não é isso mesmo, minha querida? Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, obrigada. É um prazer estar recebendo você no programa para a gente falar desse assunto que é para as crianças, mas vai servir também para os adultos, né? Isso, a pandemia trouxe para a gente essa questão da conexão, né, da gente estar mais próximo de redes sociais. Na verdade, a gente tudo está fazendo através da internet, né, trabalhando, estudando, até a diversão, até a questão da socialização, né, só que é como você colocou realmente, o equilíbrio disso é importante. O exagero disso pode trazer graves consequências, né, a questão do isolamento realmente, a questão da depressão, da ansiedade, muita coisa pode vir por conta desse exagero, desse uso, né, das redes sociais. Relacionado aos nossos filhos, o que eu percebi? Nesses últimos tempos, parece que as pessoas impacientes ou até mesmo tolerância zero estão percebendo que esse também exagero, essa forma desregulada de você deixar o seu filho nas redes sociais está trazendo um problema muito maior. Porque assim, a mãe no início, ou talvez o pai, deixa brincar, para talvez evitar aquela responsabilidade de lidar com o filho em algumas situações e que hoje está custando caro para muitas pessoas. Muito caro. Eu pergunto para você, como essa mãe e esse pai que deram essa liberdade desregulada do filho ficar tanto nas redes sociais, pode trabalhar agora. Primeiro eu quero saber como evitar esse exagero e já que está tão exagerado, como voltar um pouquinho e dar um limite. Alguns cuidados são necessários, né? Os pais têm que ter cuidado com o conteúdo que essa criança, esse adolescente vivencia. Restringir de uma vez depois de já ter começado é bem complicado. Então, é interessante que esses pais realmente acompanhem esse filho, né? Veja o que é que ele está participando, o que é que ele está assistindo, até porque a gente tem pesquisas que filmes influenciam comportamentos, né? A criança ainda está em fase de desenvolvimento, o adolescente também, ele tem uma menor capacidade de crítica, né, o que aumenta a vulnerabilidade de influências, né, dessas situações. Então, é realmente ter cuidado com esse conteúdo, não dá para proibir, né, de uma vez, não vai mais utilizar, até porque, como eu falei, a gente está precisando disso agora na pandemia, né, mas ajudar realmente a organizar uma rotina. É importante que criança e adolescente tenham rotina, e isso é de responsabilidade dos pais. Né, até para cuidar que isso não vire uma dependência virtual. Então, essa criança, ela precisa ainda de afetividade, que a gente não vai encontrar isso, por mais que tenha socialização, né, nas redes sociais, ela precisa de atividade física, ela precisa de outras atividades que não sejam única e exclusivamente na frente do computador, na frente do celular. Né? Então, os pais eles precisam ter cuidado com isso, né? Atenção a essa rotina, atenção aos conteúdos que são vistos pelas crianças e pelos adolescentes. Com essas criações de aplicativos, muitas crianças têm acesso a determinados aplicativos, por exemplo, TikTok. TikTok tem do youtuber também, né? Na verdade, do bem até o exagero do mal. As pessoas, elas fazem de tudo na hora de gravar. De tudo. Praticamente de tudo. Brincadeiras exageradas, determinadas situações, falas. O que a pessoa quer, a pessoa grava ali, né? E fica em total liberdade. Algumas são engraçadas, outras são infantis, outras são adultas demais. Outras têm excesso de palavrões, né?
determinadas situações acontecem. E aí eu pergunto, como você dá um pouco de limite relacionado a isso? Porque você está vendo algo aqui e daqui a pouco aparece algo que confunde a cabeça do seu filho. Por exemplo, perguntas. E quando é a criança que se cala, fica complicado. Mas quando é uma criança que pelo menos pergunta para o pai, mãe, isso é verdade? Mãe, eu estou com medo disso. Mãe, será que aquilo aconteceu mesmo? Quando você vai observar, você já perdeu aquela noção do que o teu filho já viu ou do que ele está vendo, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque tem certas situações que são engraçadinhas, mas já tem outras que são exageradas. Como poder dar um limite? Eu sei que... Não, meu filho não vê TikTok, mas o mundo vê e algumas pessoas saem comentando em alguns lugares. Então, se torna um vício. Você chega no local de trabalho, está todo mundo falando daquela dancinha. Você chega no local de trabalho, está todo mundo falando daquela história que foi falada. Você chega num local onde tem crianças, várias crianças falando sobre algumas brincadeirinhas que ali tem. Como dar limite relacionado a isso? Como você colocou, é complicado a gente tentar esconder, tentar não mostrar, porque em algum momento vai ver, em algum momento, em outras situações, vai ter acesso. Né? O que eu sempre oriento os pais que me procuram é a gente responde aquilo que é perguntado e na linguagem que seja acessível para a criança. Né? E para o adolescente a gente deixa que ele fale o que ele pensa, até para a gente entender o que ele está pensando, né? E ajudar ele a tirar as conclusões daquilo. Né? A gente tem que utilizar isso a nosso favor. Então, se isso vier a acontecer, se a criança vier a ver algum conteúdo que não deveria, vamos trazer isso para conversar. Né? Vamos trazer isso para dentro da nossa casa, para a nossa realidade, para a forma como a gente compreende isso dentro da nossa casa, né? E conversar com essa criança e conversar com esse adolescente. Nunca se esquivar nem deixar para depois. Né? Às vezes a gente mesmo, enquanto adulto, a gente fica meio receoso e não quer conversar com a criança porque não quer saber o que ela sabe, mas o interessante é o contrário. Né? Realmente tratar com naturalidade as situações, realmente conversar com essa criança, no sentido que ela entende realmente, né, o que ela entendeu, e responder aquilo que ela tiver curiosidade. Nunca dar informação demais, nem informação de menos. Né? Ela vai te fazer algumas perguntas, que é própria da criança, de algumas crianças, né? E você vai responder aquilo que ela perguntar. Por exemplo, recentemente o vilão da história eram jogos, né? Os vilões para as crianças, por questão de arma, por várias situações, né? Agora, existem outros vilões que mostram o lado do bem e que também mostram o lado meio que confunde a cabeça da criança. Por exemplo, no YouTube. Existem algumas crianças que estão mudando seus sotaques de cada região, né? E, por exemplo, eu moro em São Paulo e estou vendo algo de lá do Nordeste. Aí as pessoas começam a imitar o sotaque do Nordeste, ou vice-versa. Muitas vezes viram brincadeiras. Quer dizer, é uma situação que, às vezes, a pessoa perde até o seu lado original, né? O seu jeito de falar, o seu sotaque, existe uma transformação. Além do YouTube, tem as dancinhas. Porque, assim, o que é engraçado para o adulto, o que se torna interessante para o adulto, de uma certa forma, as pessoas não estão entendendo que aquela dança, para aquela criança, dependendo da idade, não é interessante. Né? Porque ela vai mexer um pouco com a sexualidade da criança. E, às vezes, aquela música, ela tem um duplo sentido, as palavras são mais fortes. Pode ter um xingamento, pode ter um palavrão embutido naquela música. Então, assim, é muito complicado. Eu não sei de que forma que quem cria os aplicativos, quem faz os aplicativos, já está na hora de começar a entender que tem certas situações que, por mais que a mãe e o pai tente conter, só se tirar o celular radicalmente. Para que não veja. E por incrível que pareça, mesmo que você faça isso, eles vão saber na escola, vão saber na casa do amiguinho, na hora que eles estiverem brincando. E aí vem aquele processo que é preocupante. Minha mãe não deixa,
mas a mãe do meu amiguinho deixa. E aí vem a revolta. Muitas vezes você não sabe como lidar com a situação. E por que eu não posso? O meu amiguinho pode. Então, assim, é uma situação complicada, né? E assim, é importante a gente estar atento e trazer essa criança, esse adolescente, para a gente realmente conversar com ele, entender o que ele está pensando sobre isso. Né? Naquela época que a gente teve aquela dificuldade com os jogos, né? E alguns pais proibiram de vez, né? O mais interessante é, antes de proibir, conversar com o filho sobre, né? A gente está vivendo um momento atual na sociedade que não tem mais como eu vou só proibir e pronto, né? A criança procura, ela vai atrás, tem um coleguinha que fala, alguém comenta, as informações são muito rápidas. Então, o que eu tenho que educar meu filho é para ele se tornar crítico diante das coisas. Como eu falei, a criança ela tem essa dificuldade, ela tem essa questão crítica, né, essa capacidade crítica um pouco menor, e por isso ela se torna mais vulnerável às influências. Mas é interessante que a gente mostre para essa criança e para esse adolescente que existe uma realidade virtual, né? E essa realidade virtual é o que a gente vê na internet, é o que a gente vê nos jogos, nas redes sociais, nos filmes, e que isso não necessariamente é a vida dessa pessoa. E isso é muito importante, até porque acaba influenciando a questão de padrão de beleza, de ser feliz o tempo inteiro, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. É realmente conversar, é realmente dar a oportunidade dessa criança, desse adolescente, ter esse raciocínio crítico. Você sabe o que aconteceu recentemente? Isso serve também como exemplo para as mães que estão assistindo o nosso programa, e eu quero até que a nossa psicóloga, antes da gente encerrar essa conversa, possa até falar algo parecido. Recentemente, meu filho chegou em mim e disse assim: mamãe, eu não vou usar mais essa pasta de dente. Eu disse: por quê, Bruno? Porque nessa pasta de dente tem vários animais mortos. Que história é essa, Bruno? Mãe, se eu usar essa pasta de dente, a senhora sabia que nessa pasta de dente tem um pouco de cada bicho? Eu falei: Bruno, que história é essa? Mãe, se eu fosse a senhora, não usava mais essa pasta de dente. Eu vi. Bruno, você viu aonde? Mãe estava falando que estava falando que a gente não pode, tem certas coisas que a gente não pode mais comer, que a gente não pode mais usar, porque estão maltratando os animais. Falei: Bruno, calma. Primeiro você conversa com a mamãe, me explica onde foi que você viu isso, me mostra, e a gente vai fazer uma pesquisa para saber se isso é verdade. Porque eu não posso nem te responder agora e nem posso te dizer que não vou usar. Vamos primeiro analisar esse processo para que a gente possa chegar à conclusão que realmente o que você está falando é verdade. Caso contrário, não é assim. Calma, não acredita em tudo que você vê. Mas isso porque ele teve, pela educação que eu dei, eu sou sua mãe, eu sou sua amiga, pode ser o que for de mais terrível. Converse primeiro comigo. Converse com a sua mãe, por mais difícil que seja. Não esconda e nem vai falar com um amiguinho, você conversa comigo. Mas isso é uma educação que eu passei para ele e que de uma certa forma ele tem essa sensibilidade e conversa comigo. Mas ele já chegou dizendo: não usa mais. Então, na mente dele, aquilo era o certo a se fazer. Então, ele não teve nem a intenção de antes perguntar: mas será que é verdade? Então, assim, por mais que você esteja ali vendo, o que é que você está vendo? E tudo, por mais que a gente veja, é tudo muito rápido, doutora. É tudo muito rápido, passa muito rápido. Quando você menos espera, a criança já viu. A criança já estava ali. Então, assim, você imagina que ele vai fazer 11 anos. E quantas crianças de 3, 2 aninhos já estão ali no celularzinho? Ah, mas meu filho só vê o que eu quero. Será? Porque as crianças estão extremamente inteligentes. Elas sabem mexer muito mais num celular do que até os próprios adultos. Eles mexem no que a gente muitas vezes não sabe nem mexer. Então, assim, isso é algo para se chamar a atenção, né? Porque as crianças são inocentes, doutora, não tem para onde correr, elas são inocentes e muitas vezes elas acreditam naquilo que está sendo mostrado ou falado. E esse seu comportamento, essa forma que você reagiu à situação, é o que a gente coloca, né? Quando a gente diz assim, a gente precisa deixar a criança,
né, mais crítica, é isso. Onde é que você viu isso? Vamos pesquisar, vamos tomar a decisão mais adequada. Pode até ser que ele esteja correto, eu também não entendo, né, muito disso, não sei. Vamos lá, vamos pesquisar, né, vamos ver onde foi que você viu isso, onde é que foi a fonte que você viu isso, né, isso é verdade até que ponto, né, e o importante é isso, a gente não se assustar diante das coisas, né, realmente a gente não tem como ter controle sobre o outro, né, a gente tem o cuidado que todo pai deve ter, a gente tenta acompanhar o máximo possível, mas a gente trabalha também, né, tem as outras atividades, e a gente não tem como estar 24 horas, né, mas a gente tem que estar atento, né, o importante é isso, a gente está atento a uma mudança de comportamento, a gente está atento a uma mudança de humor, a uma expressão de tristeza, né, o que é que você está vendo aí que está te deixando assim triste, né, o que é que você está, porque de onde é que você tirou essas palavras, às vezes são palavras, expressões verbais que eles utilizam, né, de onde é que você tirou essas palavras, eu posso olhar também, eu posso ver também, e estar atento, quem tem criança e quem tem adolescente, a gente tem que estar atento a esse mundo, Ok. né, a gente tem que estar conhecendo tudo isso, a gente não pode deixar também de lado, né. Para a gente encerrar essa conversa, o tempo que seria ideal para você deixar uma criança para não se tornar um tempo tão desregulado? Na verdade, a gente precisa organizar a rotina, e essa rotina vai ser de acordo com cada família. Isso não pode mexer com o sono, isso não pode mexer com a qualidade de interação dele com outras pessoas, né? O dia tem 24 horas, menos da metade tem que ser, né? A gente tem que fazer outras atividades, até porque a criança está em fase de desenvolvimento e ela precisa, né, de outras atividades para isso. Então, é importante organizar essa rotina e combinar com essa criança, né? Tudo isso precisa ser combinado com essa criança e com esse adolescente, e não imposto. E isso vai acontecer de uma forma natural dentro de casa, né? Então, organizar esse tempo, um tempo para estudo, né? Um tempo para você entrar nas redes sociais, mas acabou, você mesmo guarda, né? A gente guarda aqui, amanhã você pega novamente, né? E combinar tudo isso com a criança. É a questão do equilíbrio, realmente. Tá bom. Né? Buscar o equilíbrio. Quem quiser mais dicas, quem quiser tirar mais dúvidas, como é que faz? Tem as redes sociais, né, da minha clínica, da Núbia Pires, Psi da Núbia Pires, a minha da Núbia Pires, e a gente tem a clínica da escola da Ninassal, né, pode entrar em contato para mais informações, mais orientações. Tá certo. Muito obrigada, tá, querida? Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Amém.